Se você acompanhou nossos dois últimos vídeos da série O que é Hadoop, você vai lembrar que nós falamos sobre os dois serviços-chave do Hadoop: o sistema de arquivos distribuído, HDFS, e o mecanismo de processamento de dados em paralelo chamado MapReduce. E o vídeo de hoje é sobre MapReduce. Eu sou Kleber Pedrosa e vamos que vamos. Mas o que é MapReduce? Você sabe o que é? Vamos para os livros? No livro Hadoop, The Definitive Guide, encontramos esta definição: MapReduce é um modelo de programação para processamento de dados. Esse conceito é verdadeiro, apesar de um pouco vago. Vamos ver outro? Hadoop é composto de dois componentes principais: um sistema distribuído de arquivos conhecido como HDFS e um framework distribuído de processamento chamado MapReduce. Clareou? Esses são livros que eu recomendo, mas para quem está começando os estudos em Hadoop e ainda não tem uma visão muito clara da tecnologia, eu acho que eles pecam em um ponto. Eles apresentam um conceito em alto nível, como nós vimos agora, e no tópico seguinte ele já cai matando dentro dos exemplos complexos. Você pode ficar achando que o assunto é difícil mesmo e que não tem jeito. Hoje nós vamos desmistificar o MapReduce de uma forma que suas leituras sobre o assunto a partir de agora vão ficar bem mais simples depois da nossa explicação no vídeo de hoje. Aqui vão alguns conceitos que vão nos ajudar. Primeiramente, MapReduce é um processo que é disparado. É uma tarefa que o Hadoop executa. Vamos chamar essa tarefa de MapReduce Job. Mais um. MapReduce transforma dados maiores em dados menores. Ou seja, através de um job de MapReduce, o Hadoop vai pegar uma massa gigante de dados e vai agrupá-la, sintetizá-la, somá-la, enfim, transformar em um segundo conjunto de dados significativamente menor. Este job executa pequenos programas MapReduce. São programas com poucas linhas de código construídos em uma variedade de linguagens como Python, Java, C++ e outras. Nesses programas estão as instruções para o mapeamento e a redução dos dados, ou seja, o job, Nesses programas estão as instruções para o mapeamento e a redução de dados, ou seja, o trabalho que o job de MapReduce deve fazer. Para ilustrar o exemplo de MapReduce, vamos utilizar dados reais disponíveis no portal de transparência do governo federal. São dados públicos referentes ao pagamento do Bolsa Família. Esses dados encontram-se disponíveis em formato CSV, separados por ano e por competência. No nosso caso, nós utilizamos os dados de janeiro de 2016. E é um planilhão, tá? Com milhões de linhas. Para você ter uma ideia do tamanho desse arquivo, ele tem 1,17 GB, compactado cai para cerca de 300 MB, e ele contém essas informações que eu vou mostrar para você agora, tá? Eu estou com ele aqui salvo. E é isso aí, ele contém essas colunas aqui de estado, município, nome do favorecido, valor, tá? E a competência aqui sempre em janeiro de 2016. Esse arquivo é referente só a esse mês. Pois bem, o dado bruto por si só ele não traz nenhuma informação, são apenas dados, né? Um bando de dados. Né? Para o nosso exemplo, vamos fazer uma leitura fácil, uma consulta simples, né? Para deixar a explicação bem mais simples, tá? Vamos supor que a informação que eu preciso seja o total pago pelo Bolsa Família por estado. Só isso. O nosso programa MapReduce vai transformar um dataset de milhões de linhas em um segundo dataset de 26 linhas, né? Uma por estado, com duas colunas, o estado e o valor total, e chorou, só isso. Para essa tarefa, nós implementamos um programa de MapReduce em Python. Vamos chamar esse programa de benefício por estado.py. Esse .py é uma extensão para os arquivos do Python, né, para as classes que a gente cria em Python. Se você não tem intimidade nenhuma com Python ou no programa, não é desenvolvedor de jeito nenhum, tá? Não se preocupe que a gente não vai entrar muito aqui no Python, tá? Basta você entender que isso aqui é um script. É uma instrução que vai ser executada e basicamente é isso, é um robozinho que foi criado por um desenvolvedor que vai ser chamado e vai ser executado pelo job de MapReduce. Ao implementar o programa, nós criamos dois métodos, ou seja, dois comandos, duas instruções, o método mapper e o método reducer. O nosso job de MapReduce fará chamadas a estes métodos durante sua execução. O trabalho executado pelo job é dividido em três etapas: a fase map, a fase sort e a fase reduce. Ok, então vamos lá para a primeira fase map. Na fase map, o job fará a leitura do dado bruto, o nosso planilhão CSV do Bolsa Família,
Aí cada linha desse arquivo conterá essas colunas que a gente está vendo aí, né? As colunas UF, nome, município, nome favorecido, valor, competência. Tem mais colunas, mas aqui para ilustrar aqui nesse slide eu coloquei só essas. O job fará a leitura de cada linha do arquivo e passará os valores encontrados para o método mapper do programa MapReduce. Okay, então vamos simular a leitura desse arquivo aqui pelo job. Tá? Eu fiz uma animaçãozinha aqui para ajudar na explicação desse conceito e vamos ver como isso funciona. Tá? A primeira linha, São Paulo, Campinas, o município, favorecido Ângelas, Serafim, e o valor aqui pago pelo benefício de R$180, competência janeiro de 2016, todos eles serão de janeiro de 2016. Essa linha é lida e todos esses valores são passados aqui para o programa MapReduce que a gente fez, tá? Eles são tratados pelaquela instrução mapper, aquele método mapper que a gente fez, que a gente implementou no programa, e entra esses valores e saem apenas dois, que é São Paulo, SP, 2 pontos e o valor. O grande objetivo disso aqui é gerar um conjunto de pares, chave e valor para cada linha do arquivo que for processada. No final a gente vai ter uma lista composta só por esses pares. Então vamos lá. Bahia, Brotas, favorecido Flaviano Santos, valor de 105, entra aqui no nosso programa e sai chave Bahia, valor 105. E assim vai seguindo. Amazonas, tá? Gleice Souza, 147, entrou, saiu AM, 2 pontos, 14700. Observe que os outros valores são descartados. Continuando aqui, Pernambuco, 154, vai para o método, sai PE, 154 e assim por diante. Até o último, Pernambuco, Xangrande, Ana Maria, 112, tá? Que se transforma em PE 112. É uma observação importante. Aqui nessa fase, na fase MAP, você vai perceber que vai ter algumas repetições. Tá? Bahia, por exemplo, apareceu 2 vezes e Pernambuco apareceu 2 vezes também. Não há problema nessa etapa, isso vai ser tratado depois. No momento fica assim mesmo, não tem problema. Vamos para a fase sort. Nessa fase, os dados que nós obtivemos, naquela listinha ali que tem os pares chave e valor, com os estados e o valor do benefício. Observe que essa lista não está classificada, né? Aqui, ó, São Paulo está aparecendo antes de Bahia, antes de Amazonas. Não existe uma classificação aqui dessas chaves, tá? Nessa etapa, o que vai acontecer é justamente a classificação dessas chaves aí. Observe que ainda temos, depois da classificação, essas duplicidades aí. Bahia aparecendo 2 vezes e Pernambuco aparecendo 2 vezes também. Na etapa sort, que nós estamos vendo agora, uma das atividades é justamente agrupar esses valores. Deixa eu mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Então, teu arquivo, imagine que isso aqui é o arquivo mesmo, tá? Isso aqui é o texto do arquivo. Então você pode ver aqui que o estado da Bahia e o de Pernambuco ficou agrupados 2 valores aqui na mesma chave, tá? Isso aqui 2 por causa do exemplo aqui, poderia ser N valores. E é assim que o dado fica após essa fase. Tá? É importante esclarecer também que nessa etapa o Hadoop faz o trabalho todo sozinho, tá? Não tem a participação do nosso programa MapReduce nessa etapa aí. Ele volta a aparecer na próxima fase, que é a fase Reduce. Na fase Reduce, o job fará a leitura dos dados mapeados, ordenados e agrupados. Em cada em cada linha desses dados, o job passará os valores encontrados para o método Reducer do programa MapReduce. Para cada linha, o método Reducer retornará novamente um par de chave e valor, só que dessa vez composto pelo estado e pelo valor do benefício somado. Tá? Aqui no caso do Amazonas foi um valor só, então a soma deu 147, não houve transformação. Tá? Mas vamos ver o que acontece aqui com a Bahia, que tem 2 valores. Essa informação é passada para o nosso programa e o método retorna aí Bahia 298, que são esses 2 valores aí somados, ok? E assim sucessivamente. Maranhão 77, tá? Pernambuco 154 mais 112, então ele processa e vai somar isso aí. São Paulo 180, tá? E esse é o resultado final, ok? Essa listinha aqui.
que são os dados tratados, né, mapeados e reduzidos, tá? E aí a gente atinge o objetivo inicial do problema, que era ter uma lista com a soma dos benefícios pagos por estado. E basicamente é isso. E é isso, meu amigo. Você agora está pronto para ler qualquer material sobre MapReduce, mesmo os mais técnicos, os mais cascudos, e entender tudo de primeira. Só tem um detalhe que faltou explicar, deixei por último, que é o seguinte. Você lembra que no nosso ambiente Hadoop, a gente usa a computação distribuída, vários servidores fazendo esse processamento aí do Big Data. Para que o Hadoop faça uso do benefício desta computação distribuída, o nosso programa de MapReduce será executado em cada um destes nodes em paralelo. A cada programa de MapReduce que for criado, ele vai ser executado, ele vai ter instâncias dele rodando em cada um dos nós, tá? Para que essa união faça força, que todas essas máquinas aí consigam processar estes dados. Mas você pode estar se perguntando, a criação desses programas MapReduce não é muito custosa? Eu tenho mesmo que criar esses programas para trabalhar com Hadoop? Bem, vamos lá. Você lembra do Hive? Nós falamos sobre ele no primeiro vídeo dessa série sobre Hadoop. Sim, esse carinha aí, esse elefante abelha. O Hive é um dos mais interessantes projetos do ecossistema Hadoop. Ele fornece uma camada de abstração sobre o core do Hadoop que nos permite consumir seus dados usando a Hive Query Language, ou simplesmente HiveQL, uma linguagem muito parecida com SQL, que talvez você já conheça bem nas consultas que você faz a um banco de dados comum. Com isso, MapReduce passa a rodar nos bastidores, sem que precisemos necessariamente programá-lo. E para a gente finalizar esse vídeo de hoje, uma pequena curiosidade sobre o Hive. Ok? O Hive surgiu originalmente nos laboratórios do Facebook, porque o pessoal de lá estava percebendo que estava desperdiçando muito tempo criando esses programas de MapReduce. E aqui nós vamos encerrando essa série sobre Hadoop. Não que o assunto se encerre aqui, lógico, né? Mas que essa série, o objetivo dela foi te trazer para o que é e te dar uma visão geral de como uma coisa funciona, tá? É uma tecnologia bastante diferente das coisas que pelo menos eu estava acostumado. E eu acho interessante ter esse empurrãozinho inicial aí que te mostre como é a tecnologia, quais são, né? Quais os objetivos, como é que ela funciona e tudo mais, ok? Fico por aqui, um forte abraço aqui do teu amigo Kleber Pedrosa. Valeu por ter assistido, deixa teu like, deixa teu comentário, tá? Te inscreve no canal. Tô indo, falou, tchau!